Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos iniciar aí mais um painel, agora com a excelente doutora Mariane Cardoso Schmidt, né? Seja bem-vinda, Mariane, mais uma vez aí, em nossos Obrigada, eventos doutor aí. Ricardo, obrigada. Obrigada a Obrigado. todos que estão aqui na sala nos prestigiando nesse dia. Não, legal. Se quiser falar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência, de onde você é aí, para o pessoal conhecer, será bem Vamos legal. lá. Bom, meu nome, como o doutor Ricardo já disse, Mariane Cardoso Schmidt, mas quando fala só o Mariane Schmidt, todo mundo já sabe quem é também, né? Bom, para mim, primeiro, quero começar aqui cumprimentando a todos, dizer que é uma honra estar aqui no primeiro dia de evento da Privaton. Esse evento, assim, magnânimo aqui, que o doutor Ricardo, né, que é presidente da ANAD, está realizando, né, todo o seu conhecimento aí dentro da área da LGPD. E dizer também que é uma honra aqui estar falando sobre dois assuntos que, para mim, me são muito caros, até porque eu gosto muito e são áreas que eu atuo, que é a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E não podia deixar de comentar, né, principalmente por ser o mês, né, de março aí, o mês que nós comemoramos o Dia Internacional do Consumidor. Então, para mim, uma grata surpresa, assim, e satisfação estar aqui falando com vocês, né, sobre Código de Defesa do Consumidor e LGPD, justamente no mês em que comemoramos aí o Dia Internacional, no último dia 15, que foi Dia Internacional do Consumidor, e por que não falar também do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março? Estou eu aqui como mulher representando Sim, um assunto muito interessante e eu acho que muito vasto, né? E curioso para todos nós que vivemos aí nesse mundo digital, nesse mundo de consumismo, né? Falando sobre o que eu faço e assim a minha atuação, a minha primeira formação foi administração de empresas, depois que veio a formação em direito, né? E hoje é a área que eu atuo. Tem aí as qualificações que vocês estão vendo aí. Eu estou sempre engajada nos movimentos de LGPD e de consumidor. Eu faço parte aí do Conselho de Usuários da Anatel, e cada operadora tem os seus representantes como usuários, como entidades, e neste ano eu estou presidente, é o meu segundo mandato, né, dentro do Conselho, e é sempre bom poder estar contribuindo aí na área de telefonia, que é uma área que assim recebe aí rankings, né, de reclamações, mas nós estamos aí para poder ajudar os usuários. Sou consultora, né, de privacidade e proteção de dados, sou apresentadora de um programa jurídico aqui no estado de Goiás. Eu deixei de falar de onde é meu estado, eu estou aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, e Aparecida de Goiânia também, atuo aqui nas duas cidades. Esse programa, o qual eu faço a apresentação, ele não trata só, né, de um assunto, ele vai falar sobre direito das suas várias formas, então falamos com advogados, falamos com juízes, com delegados, promotores, oficiais de justiça, enfim, tudo que é o leque aí relacionado ao direito. Sou membro aí da ANAD, com muita satisfação, e aqui no estado de Goiás eu sou vice-representante da NPPD, da região central, que seria Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos aí sempre, né, com a LGPD na ponta da língua para poder falar, e é um assunto que realmente veio para poder, eu acho que, selar com chave de ouro a questão de direitos, né, do titular, e agora falando aqui com vocês, por que não, do consumidor, né? Esse é um pouquinho da minha apresentação. Não sei se o Ricardo vai fazer alguma intervenção antes da gente iniciar,
mas deixo aí, quero deixar depois aí, ao final, vou deixar os meus contatos, caso alguém, né, tenha interesse em fazer alguma consulta, alguma dúvida que tiver, eu vou deixar à disposição de todos vocês. Maravilha. Obrigado, Mariane. Com certeza, é um grande prazer para nós tê-la aqui no nosso evento aqui do Privaton, que é um novo conceito, tentando trazer alguma coisa um pouco mais dinâmica. Hoje, nesses dias de painéis, nós queremos aí trazer algum conhecimento, alguma experiência do dia a dia de alguns profissionais, e no decorrer depois desses dias aí, a gente vai dando algumas pinceladas, tentando construir algum tipo de solução, principalmente para o nosso mercado, né, de privacidade e proteção de dados. E como você falou, esse mês é o mês Dia da Mulher, é o mês da mulher, o mês do direito do consumidor, e ninguém melhor do que você para estar aqui conosco e passar, com certeza, aí toda a sua experiência, tudo que você vivencia, que é o que tem grande valia, né, para nós, assim, em termos de colaboração, de troca, e falar desse tema LGPD e os direitos do consumidor, né? Então é um tema bem interessante, acho que a gente estava conversando antes, e o intuito realmente acho que é dar uma aprofundada, comentar sobre algumas questões, né, que você já tinha falado. Então eu vou deixar agora a palavra contigo, aí você pode me chamar aqui para qualquer comentário, a gente pode fazer junto e também com os colegas, né? Se sintam à vontade de também pedir aqui, só clicar na mãozinha aqui, pedir para falar, é muito legal, muito importante que vocês também participem conosco, e aí a gente pode sugerir algumas soluções para cada situação. Então, são coisas que não têm preço, né? Compartilhar conhecimento, experiência é de grande valia. Né, Mariane? É isso aí, Ricardo. Realmente, a gente, né, quando fala de consumidor, a gente começa assim, a ver o grande leque, né, de informações e de direitos e garantias que nós temos, né, dentro aí de uma vasta legislação. E a LGPD que veio, como eu disse, para selar aí com chave de ouro, né, e garantir aí mais ainda ao consumidor e ao titular, a pessoa física natural, direitos que antes não eram tratados com tanta, vamos dizer assim, com tanto respeito. Mas para a gente iniciar aqui, eu gostaria, como o doutor Ricardo disse, contar com a colaboração de vocês também para intervir em questão de perguntas, tá? Às vezes algum comentário que seja relevante. Mas eu inicio aqui dizendo que hoje nossos computadores e telefones, eles hoje guardam mais informações sobre nós do que nós mesmos podemos saber e dizer. E isso não é novidade para ninguém. Estamos aqui hoje vamos dizer assim, um evento online, e o que nos possibilita isto é o digital, é a internet. Para que a gente possa estar fazendo esse evento aqui, todos nós tivemos que fazer uma inscrição e deixar os nossos dados. Então, já começamos por aí, a partir desse momento, a gente começa essa aceleração digital, nós começamos a deixar os nossos dados em todos os lugares. E aí eu falo para vocês o seguinte: será que assim eu estou certa, né? Ou realmente até completamente certa, dizendo que os computadores e nossos telefones sabem mais sobre nós do que nós mesmos? Às vezes tem lembranças que vêm e que nós nem lembrávamos, mas o computador, o celular, vai nos ativar ali para aquela memória. Então, ele guarda memórias que às vezes nós esquecemos. E vamos lá, o que tem a ver o Código de Defesa do Consumidor com a LGPD? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Primeiro, porque vamos dizer aqui que a LGPD, já que estamos num evento aqui dedicado e direcionado à advocacia 4.0, advocacia digital, a LGPD não pode estar de fora, porque é quem vem para garantir o fiel tratamento
e regular tratamento dos dados pessoais dos titulares que, a todo momento, a gente está deixando na internet. Bom, a privacidade e a proteção de dados, ela já é um direito garantido, é um direito do consumidor, garantido e resguardado dentro da nossa legislação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E que, agora, recente, foi elevado a direito fundamental, né? De tão importante, nós, assim, vimos a necessidade de consagrar a proteção de dados como um direito fundamental. Dentro da LGPD, todos vocês, né, podem verificar que a gente tem ali que o próprio direito do consumidor é um fundamento da LGPD. Tão grande é a sua importância dentro dessa legislação. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele já inaugurou aí grandes passos da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Ele trouxe ali no seu artigo 43, ele trouxe, não só no artigo 43, mas em outros artigos desse código também, prenúncios e diretrizes de todos os direitos do consumidor em relação aos seus dados pessoais. E fala-se, né, dentro deste artigo, sobre o direito de acesso, sobre a correção dos seus dados pessoais junto ao fornecedor, a questão da linguagem clara, fácil, que tudo isso é o que a Lei Geral de Proteção de Dados exige que o controlador estabeleça com o titular de dados pessoais. E aí eu digo mais, não é somente, vamos dizer assim, não foi só o Código de Defesa do Consumidor que trouxe, vamos dizer, esses prenúncios sobre a proteção de dados. Nós temos tudo isso garantido também na Constituição Federal, temos isso também ali no Marco Civil da Internet, na Lei de Cadastro Positivo, na Lei do E-Commerce, várias outras leis que serviram de embasamento para que a gente pudesse, hoje, consagrar que a proteção de dados ela é um direito fundamental e é também um direito e protegido pelo direito do consumidor protegido nas duas legislações. Eu não poderia deixar aqui de falar que a LGPD, não é que ela vamos dizer assim, como eu disse, em outras leis já falava-se sobre a proteção de dados, mas a LGPD ela inaugura um marco legal exclusivo de proteção à privacidade e aos dados pessoais no Brasil, com regras para tratamento. Então, ela veio dizer as regras do jogo, ela veio assegurar ao cidadão, ao titular, ao consumidor, meios, né, claros e fáceis para que ele pudesse exercer, né, e ter o exercício efetivo sobre o controle e o direito de seus dados pessoais. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele faz um diálogo, e por isso nós estamos falando aqui de particularidades do Código de Defesa do Consumidor, com algumas características que a LGPD traz. A gente não consegue desassociar, como eu disse, alguns direitos do consumidor com os direitos do titular, que é assim como a LGPD chama o titular de dados pessoais, é quem tem direito nessa lei. É ele, vamos dizer assim, o ponto central da lei. E aí, nesse sentido, a gente fala dessa comunicação e desse diálogo entre essas duas legislações, que se comunicam muito, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito democrático, enquanto a LGPD é multidisciplinar, ou seja, nós conseguimos aí pegar praticamente um pouquinho de quase
todas as outras leis e também habilidades, porque a LGPD ela não exige apenas a lei, ela exige a técnica, ela exige também toda uma forma de organização, uma nova cultura em relação aos seus dados pessoais. A gente antigamente, talvez, não tinha a noção, a quantidade de tratamentos que eram feitos com os nossos dados quando nós deixávamos na internet, no meio digital, ou que seja até mesmo no meio físico, né? Aqui a LGPD ela não faz essa distinção em relação ao meio digital e o meio físico. Os dois ambientes são tratados e tratados de formas iguais e rigorosas. Porém, hoje nós temos assim um cenário um pouco diferente, né? E facilidades com a tecnologia. E é isso que, assim, que eu costumo dizer que, assim, desde a hora que nós acordamos e até na hora de dormir, nós estamos sendo consumidores. E não podia deixar de falar que, desde esse primeiro momento também, desde a hora que nós acordamos até na hora que vamos dormir, nós estamos deixando os nossos dados em algum lugar. Então, precisamos ter essa consciência que os nossos dados são tão importantes para as pessoas que utilizam ele para tratamento, que hoje deixou de ser um ativo da empresa para ser um risco. Então, hoje, quem tem muitos dados pessoais e não sabe dizer para o que e por que eles estão sendo coletados e como serão tratados, passa a ser um risco para a empresa dentro da nossa legislação. E aí, o que eu falaria com vocês, no seguinte sentido, de que o acesso e a utilização desses dados pessoais, como eu disse, é um dos principais ativos hoje dentro do meio empresarial, dentro da sociedade econômica, dentro do nosso comércio, dentro de tudo que nós vamos fazer e falar, né? Como eu disse, já começamos aqui deixando os nossos dados para que nos inscrevêssemos para esse evento agora. Mas por que nós não temos, antigamente não tínhamos essa preocupação? Nós não sabíamos nem o que significava esses cookies, não sabíamos que, por exemplo, deixar o seu CPF, nome de pai, nome de mãe, data de nascimento, todos esses dados poderiam, às vezes, ser mal utilizados por pessoas, né, que poderiam utilizar esses dados de forma indevida. E é o que vem acontecendo. Até, assim, parece, mas isso sempre acontecia, que é o vazamento de dados ou algum acidente dentro do ambiente virtual. Mas por que hoje parece que tudo isso vem de forma, parece que mais maçante para nós? Porque nós passamos a falar mais da importância dos nossos dados pessoais dentro da internet. E eu, como uma advogada e assim atuante dentro do direito do consumidor, não poderia deixar, né, de estar associando aqui, linkando essa legislação com a LGPD, o CDC com a LGPD, porque eles se comunicam devido ao volume de processamentos, que eu disse para vocês, o volume de dados que nós temos em processamento, em tudo que nós vamos fazer. E aí, o que nós temos que ter em mente em relação aos nossos dados pessoais enquanto consumidores? É que eles são mais importantes para quem está coletando do que muitas vezes nós imaginamos que são para nós. Quem tem um dado pessoal seu consegue organizar, inclusive, o seu perfil como consumidor. Consegue organizar padrões de comportamentos seu na internet. Por exemplo, eu vou dizer, vamos dar um exemplo aqui, e talvez eu vou lá na frente e vou voltar. A Amazon, quando você entra lá, sempre para comprar, né?
adquirir ali os seus livros, eles começam a fazer um perfil do que você gosta. Então, quando eles te recepcionam e já dizem para você: olá, Mariane, acho que nós encontramos algo que você pode gostar. E por que isso? Porque pela pesquisa que eu posso fazer dentro da Amazon, eles podem identificar qual é o perfil de literatura, de livros que eu tenho preferência. E esses padrões de comportamento e preferência são tão importantes para aqueles que estão coletando os nossos dados, já que o mundo mudou de uma forma muito rápida, e principalmente nesse momento que nós vivemos, né, com essa crise sanitária, esse momento que nós tivemos que, muitas vezes, deixar de estar nas ruas para estar dentro de casa consumindo tudo através da internet. E isso, para um fornecedor, para uma empresa, é extremamente relevante e importante, porque se você não está vendo o produto de forma física, você está olhando pela internet. Ele consegue padronizar o seu comportamento. Isso nós falamos, né, que são os algoritmos aí tão importantes dentro da relação de consumo. E o Ricardo, como grande advogado aí dentro da Advocacia 4.0, pode até nos falar depois com mais detalhes e mais profundidade o quanto isso impacta nas relações de consumo e nas nossas relações que nós temos com dentro do mercado, né? Dentro do mercado de consumo. Eu falaria com vocês também o quanto que dentro desse acesso e volume de acesso que nós fazemos, o direito de tratamento e o direito nosso, enquanto titulares e enquanto consumidores, eles estão completamente resguardados. Eu costumo dizer que o Código de Defesa do Consumidor é um dos melhores códigos que nós temos, e, inclusive, com pouquíssimas modificações, ele conseguiu, numa grandeza da sua, assim, da legislação, inclusive, acobertar momentos como esse que nós estamos vivendo, que seria o momento digital. Claro que algumas adaptações, elas são feitas, né, e o direito acompanha muito essa mudança do nosso cenário de comportamento, né, da tecnologia. O direito não é uma ciência estática, ele vai acompanhar o momento que estamos vivendo, e é o que realmente aconteceu. Então, nós temos aí um perfil hoje de um consumidor extremamente digitalizado, extremamente mais informado, porém, eu costumo dizer que, e isso sempre é uma dica que eu dou no final, mas que a primeira e grande defesa é sempre a informação. Mas a informação é muito importante, mas uma desinformação, ela causa também um grande impacto. Quando nós jogamos dentro aí das redes desinformações, passa a ser um desserviço para nós que somos consumidores nesse meio digital. E aqui eu fiz um prenúncio, né, da importância dos nossos dados dentro desse cenário e também o quanto estamos sujeitos a esses golpes e toda a engenharia social que tem sido praticada nesses últimos tempos. Como eu disse para vocês, isso não é novo, já existia, porém, justamente por estarmos dando ênfase aos direitos do titular de proteção aos seus dados pessoais e privacidade, é que surgiu esse boom de notícias em relação a vazamento de dados pessoais.
Você gostaria de fazer algum comentário, Ricardo? Depois eu vou passar agora, né, para um próximo ponto, que seria falar especificamente sobre os direitos, né, dos titulares dentro da LGPD, e fazendo uma correlação com os direitos do consumidor dentro da nossa legislação do CDC. Eu só queria fazer uma observação, acho que um ponto de atenção foi exatamente o que você mencionou antes. Acho que é legal até para o pessoal deixar isso referenciado em termos de... Quando a gente comentou, a gente estava conversando sobre a experiência de usuário, né? Como você mesmo falou, que tem muitos dados que são extremamente importantes para as empresas, não só para trazer uma melhor experiência de usuário para os clientes potenciais ou efetivos, mas também para a prevenção às próprias fraudes, né? Então, eu acho que são situações que o nosso mercado hoje ele já está acostumado das empresas sempre andarem com um passo à frente das demandas dos clientes, né? Então, logicamente que isso tem um preço, que nós precisamos ceder os nossos dados, as nossas informações, e a LGPD ela vem exatamente controlar esse acesso, né? Não, acho que a gente tem que sair daquela retórica que sempre, agora é proibido trabalhar com dados pessoais, é proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. Logicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, como você falou, ela não proíbe, né? Na verdade, ela normatiza as boas práticas, a segurança, e isso é uma coisa que, quando a gente coloca a relação, né, como você falou, Código de Defesa do Consumidor com a LGPD, é exatamente a LGPD acaba sendo muito abrangente num foco, mas ainda o Código de Defesa do Consumidor ainda é muito incisivo e tem, logicamente, aí mais de 30 anos, né, de vigência, com certeza ele tem aí muito a acrescentar e sustentar soluções que a LGPD vai vir também com o tempo e consolidar. Acho que é mais esse ponto que a gente colocou ali da jornada, né, a importância da jornada do cliente. Eu acho que a gente tem que entender realmente o começo, meio e fim da relação consumerista, e eu acho que isso é muito importante frente a tudo isso que você está falando. E agora, eu acho que cabe bem exatamente no que você vai falar do posicionamento da LGPD. Era só uma observação para reforçar, para a gente estudar cada vez mais esse tipo, né, de relação. Ricardo, você nunca faz só uma observação. Você sempre vem com pontos e traz uma clareza na sua objetividade de falar, né? Que a gente, como eu assisti, né, toda a sua palestra, né, da parte da manhã, e ouvindo você, a gente realmente assim consegue sair fora da caixa, abrir realmente a nossa mente para esse cenário todo que nós estamos vivendo hoje, disruptivo em tudo que estamos fazendo, né? Então, é interessante a gente ter essa visão, uma visão desfragmentada das facilidades e das tecnologias, mas também de responsabilidade com tudo isso que nós estamos vivendo, né? Eu falaria aqui, dentro do direito do consumidor, nós temos, assim, N direitos e que muitas vezes eu tenho certeza que a grande maioria, se eu perguntasse, parte dessas pessoas não saberiam dizer, assim, quais são os direitos, se conhece os seus direitos como consumidor de forma, assim, um pouco mais profunda. Eu acredito que basta que nós saibamos que dentro ali do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, ele traz alguns princípios e direitos básicos do consumidor, que é o direito à informação, é o direito, inclusive, também à proteção contratual, direito à indenização, facilitação da sua defesa e dos seus direitos, que seria o acesso à justiça, né? A qualidade dos serviços públicos e também dos serviços que são prestados, né, pelos fornecedores, a liberdade de escolha, a educação para consumo, que nós tivemos, assim, e estamos tendo avanços
que eu diria que são, assim, primordiais e muito, muito pontuais nesse momento que estamos vivendo, com essa educação para o consumo. A lei do superendividamento, se tem atuantes aqui dentro, né, do consumidor, sabe o quanto que nós, operadores do direito, comemoramos, né, essa lei do superendividamento, que foi sancionada e publicada no ano passado, em julho, né? Então, nós estamos trazendo uma mensagem hoje para todos, que seria o consumo consciente e o crédito responsável, porque não basta você ser educada para o consumo e o fornecedor não conseguir oferecer esse crédito de forma responsável. O que é esse crédito? O que é isso? Quando eu chamo de responsável, seria você oferecer dentro dos padrões que aquela pessoa tem condições de ter uma dignidade para continuar consumindo. Porque, assim, nós somos, como eu disse, somos consumidores desde a hora que acordamos até na hora que vamos dormir. Então, se a gente está triste, a gente consome, se a gente está alegre, a gente consome, e a gente tem aquela necessidade de estar sempre trocando alguma coisa, tentando acompanhar as tendências do mercado. Hoje, dificilmente nós poderíamos falar que alguém teria uma televisão que não seja smart em sua casa. Eu sei que não é acessível a todos, mas todos nós acompanhamos essa tendência, porque queremos assistir, né, um Netflix, queremos acessar aí um YouTube através da televisão, e antes isso não era possível através da televisão. Nós só tínhamos condições de fazer esse tipo de acesso através dos nossos celulares. Então, ou a mesmo canal fechado, né? Então, nós temos aí diversos direitos que são básicos, e basta que nós saibamos que devemos ter essa proteção de vida, de saúde e segurança enquanto consumidores, para saber que os nossos dados também são valiosos e estão sendo protegidos com essas duas leis. Eu digo que elas andam muito junto, porque nós temos, assim, diversos padrões de comportamento, como eu disse para vocês, que vai reverberar no consumidor, né? Todos os direitos que nós trazemos aí dentro da LGPD para o titular, ali no seu artigo 18, nós temos ali 9 direitos dos titulares. E todos esses 9 direitos, a gente já teve um prenúncio deles dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Eu vou tentar fazer com vocês aqui uma dinâmica e fazendo uma comparação com esses direitos, para que a gente possa entender que a gente já tinha um prenúncio, como eu disse bem no início, de direitos dos titulares em relação aos seus dados pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Lá na LGPD, no seu artigo 18, ele traz ali quais são os direitos que o titular tem, né, dentro desse cenário todo da lei. O primeiro seria aquela confirmação da existência de tratamento. E o que significa isso? Você tem o direito de saber se determinada empresa possui o seu cadastro e qual é o tratamento que ele está fazendo com o seu dado pessoal. Eu suponho, embora não seja de forma, como é que eu falaria, absoluta, que todos vocês aqui vão entender o que seria quem são esses agentes que tratam os nossos dados pessoais. Nós temos aí dentro do cenário da LGPD, né, um cenário de agentes de tratamento que seria pelo controlador e pelo operador, né, que faria esse tratamento de dados. E esses dados pessoais, quando nós falamos deles, né, dentro de direitos e condições,
nós temos como é que eu falaria? É um cenário de proteção absoluta dentro da legislação. Então, você tem o direito de ligar, por exemplo, eu sou consumidora e comprei um eletrodoméstico em uma empresa. Para que essa empresa consiga emitir nota fiscal, me oferecer a garantia do produto, tanto a garantia legal quanto a garantia contratual, ela vai precisar de alguns dados que eu preciso fornecer para que eu possa exercer o meu direito enquanto consumidora. Mas até que ponto e que tanto que esse fornecedor, essa empresa, poderia e como ela pode trabalhar com esses meus dados? Eu tenho o direito de saber como. Então, muitas vezes a pessoa pensa, nossa, então agora com a LGPD eu comprei um eletrodoméstico, já que emitiu nota fiscal, dei meus dados para emitir nota fiscal, passado aí, sei lá, 1 mês, 3 meses, eu vou lá e vou pedir para eles apagarem os meus dados pessoais, porque eu não quero que meus dados fiquem, por exemplo, em determinada loja que teve vazamento de dados. Nós tivemos algumas lojas aí, de conhecimento de todos, que houve vazamentos de dados pessoais. E isso é um risco para todos nós, que podemos ser vítimas aí de golpes, né, como eu disse, e muitas vezes que podem ser desastrosos na nossa vida, inclusive financeira. Então, temos o direito de pedir que esta empresa apague os nossos dados pessoais? Essa é uma questão que nós temos que ter em mente, que a LGPD, ela traz em seu conceito que o fornecedor, ele tem o direito de solicitar esses dados para que seja feita todas as tratativas em relação a esse produto que foi comprado em sua loja, tanto por uma questão tributária, tanto para uma questão mesmo de fornecer a garantia daquele produto, tanto para uma questão fiscal, né? A questão da nota fiscal, então ela vai precisar coletar o seu endereço, o seu CPF, seu nome completo. E será que precisaria de mais alguma coisa? Nome do filho, qual a sua opção sexual, qual a sua religião? Existem determinados dados que não são necessários. E tudo isso, a LGPD veio trazer essas regras e dizer, olha, fornecedor, não é todo produto e serviço que você vai oferecer que você precisa condicionar a coleta de dados excessivos, somente aqueles que você vai precisar para o tratamento adequado daquela operação, para o seu processo de negócio. Então, você tem esse direito. E isso, dentro do Código de Defesa do Consumidor, olha o quanto é interessante. Me desculpem aqui a leitura, mas é necessário porque a gente não grava tudo. Mas dentro do artigo 43, olha o que ele fala. Que o consumidor, ele tem... o consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, ele poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no caso, o fornecedor ou essa empresa, no prazo de 5 dias, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós, enquanto consumidores, tínhamos a obrigação de falar: olha, fornecedor, olha, empresa, eu mudei de endereço. Agora, se por acaso tiver alguma correção, por exemplo, o recal que nós fazemos, né, nos carros, é importante que você mantenha o seu cadastro ativo e com fidelidade para que nós possamos falar sobre essas questões. Então, assim, seria obrigação do consumidor manter esses dados cadastrais sempre de forma atualizada. A LGPD veio dar um 360 graus e dizer, não, fornecedor, empresa, é você quem tem que manter os dados cadastrais do seu cliente atualizado.
Você que deve fazer essa atualização de 6 em 6 meses. E por que nós tivemos essa diferença de tratamento quanto aos dados dos consumidores, enquanto à proteção de dados? Por quê? A empresa e o fornecedor não pode mais ficar com um dado que esteja equivocado ou desnecessário para o tratamento de determinada operação. Então, nós temos aí vários outros direitos que eu vou tentar, exatamente, Andresa, eu estou tentando acompanhar aqui o chat com alguma mensagem, mas às vezes é muito difícil. Me ajuda aí, Ricardo. Nós temos, além dessa confirmação, o acesso aos dados. E você pode pedir, de forma, inclusive, que esse fornecedor e essa empresa lhe forneça isso de forma impressa em arquivo completo, certo? Você, por exemplo, pode pedir ao Facebook, pode pedir ao Instagram que lhe forneça quais são os dados que ele tem sobre você. Eles vão te mandar um arquivo, eu imagino, gigante. Gigante. De localização, arquivos de fotos, todos os dados pessoais, senhas que você tem ali dentro daquele aplicativo. Mas você tem esse direito e a LGPD veio dar essa super proteção para nós, enquanto consumidores dentro desse ambiente virtual. Essa correção de dados incompletos, como eu disse, casa exatamente com a LGPD. A anonimização desses dados, ou bloqueio ou eliminação, você pode sim pedir para que determinada empresa faça o bloqueio dos seus dados, porque você não deseja mais que ela faça o tratamento, e ela deve atender se outra não for a base legal para o tratamento daqueles dados. Então, se não tiver nenhuma finalidade para que aqueles dados estejam ainda, por exemplo, encaminhando para você alguma mala direta, ao marketing daquela empresa, e você fala, olha, empresa, eu quero que você suspenda o meu cadastro de forma temporária, e os fornecedores e a empresa, eles têm hoje a obrigação e o dever de fazer isso, e inclusive manter registro dessa operação. Não é mais fazer por fazer, é você deixar evidências que está sendo feito esse registro e tratamento em relação àquele dado pessoal. E, exatamente, Ricardo, deve ser sempre gratuito. Eu acho que você fez um comentário em relação a um Elizabeth. Que um colega fez, exato. Ela colocou aí para que vocês entendam, né? Ela colocou aí que, se nesse caso, inclusive, se for impresso, pode-se cobrar. Ela perguntou se poderia cobrar. Não, é isento de custos, né? De forma gratuita. Essa exatidão dos seus dados pessoais. Sim. E aí, nós temos mais alguns direitos aqui que eu poderia continuar com vocês aqui em relação à portabilidade. O quanto nós tivemos problemas principalmente na área de telefonia, em relação à portabilidade. Eu não desejo, antigamente, para que nós passássemos, né, de Oi para TIM, da Vivo para Claro, a gente teria que mudar de número. Hoje você permanece com seu número e apenas migra para outra empresa. E este é um desejo, como eu disse, é um direito básico do consumidor, a liberdade de escolha. Se essa empresa já não me atende mais com seus produtos, né, com o que ela me garante, com o que ela está oferecendo, eu tenho o direito de escolher outra e aquela empresa passar todos os meus dados de forma fidedigna para essa outra empresa. Temos o direito também, como eu disse aqui, da eliminação dos dados e de uma forma, inclusive, que pode ser até definitiva. Então, não vou entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai falar sobre consentimento, que é uma das bases legais, né, que nós temos aqui, e que eu acho que uma das últimas a serem usadas, principalmente quando está se lidando dentro desse mercado que você pode ir e voltar com essa liberdade de escolha do consumidor, né?
o fornecedor e a própria empresa teria muita dificuldade. Nós temos o direito de saber, inclusive, informações das empresas públicas, como que elas estão tratando e para que estão tratando e com quem está compartilhando. Quem aqui não está cansado de ver essa farra, né, em relação aos golpes e empréstimos consignados? Nós temos inúmeros, né, casos e que a justiça, muitas vezes, eu que sou operadora do direito, de defesa do consumidor e atuo muito nesse campo, infelizmente, nós ainda temos alguns juízes tímidos e que não inverte, por mais que inverta o ônus da prova, nós temos dificuldade para demonstrar que aquela operação trata-se de um golpe. Por quê? O golpista jamais ele vai utilizar uma foto que não é sua, uma assinatura que não é sua, um dado que não é seu. Por óbvio que não. Ele vai usar tudo que é seu, tudo fidedigno, tudo claro, tudo aquilo que realmente vai identificar, né, aquela operação como se fosse sua. E nós temos dificuldade, muitas vezes, em obter aí um resultado satisfatório, não vou falar que na maioria das vezes, mas em alguns casos, que nós temos dificuldade de inverter essa situação, e é muito difícil para nós, consumidores, dizer aonde nós já deixamos os nossos dados para dizer que fomos vítimas daquele golpe. Então, é uma situação um tanto quanto vulnerável, e é isso que o consumidor é dentro de todo esse cenário que eu estou demonstrando para vocês. O consumidor, ele é tratado dentro de todo o cenário econômico como vulnerável. Existem os hipervulneráveis, que é no caso, né, de idosos, os deficientes físicos, pessoas que realmente precisam de um tratamento diferenciado dentro da lei. Mas nós temos essa dificuldade, porém, eu costumo dizer que os desafios são muitos, mas os avanços também são, né? E nós temos aí a questão também da possibilidade de revogação, como eu disse aqui, do consentimento, que se eu fosse entrar dentro desse particular, a gente ia falar só de LGPD aqui, né, Ricardo? E não é bem esse o cerne do nosso compromisso aqui, trazer um pouquinho da abertura para vocês, da comunicação que a LGPD tem com o direito do consumidor e com o próprio código entre as legislações, o quanto elas se comunicam. Tanto que a LGPD não deixou de trazer na sua legislação que nenhuma das legislações e das responsabilidades previstas nas legislações pertinentes a determinados casos, como no caso aí de uma violação de dados por parte de um operador ou mesmo de uma própria empresa, que poderia ser aplicado às legislações que já haviam, as legislações vigentes, as legislações que já eram vigentes, sem prejuízo delas, né? Então, por isso que eu disse que a LGPD é multidisciplinar. Ela traz todo um cenário de proteção, né, dos nossos dados pessoais, porque antes a gente pensava, eu sou obrigada a deixar o meu dado aqui. Você poderia até ser obrigada para receber um produto ou serviço, mas você não tinha garantia nenhuma que seu dado estaria protegido, que haveria regras para o tratamento desses dados pessoais. Quando, exemplo cômico que nós temos aí, o caso das farmácias, né, que estavam pedindo biometria para que você fosse submetido a um desconto ou tivesse acesso a determinado medicamento com desconto. E, assim, desde que, se essas informações não estão claras para você, enquanto titular do dado pessoal, enquanto consumidor,
de fato, alguma coisa errada tem. Nós temos que estar atentos a esse cenário. Temos realmente, assim, situações que poderia falar aqui de várias formas em relação aos vários casos de vazamentos que nós tivemos, né? Nubank, a própria Netflix, Netshoes, Serasa, o Albert Einstein, os casos aí, né, do próprio sistema de saúde. Então, temos vários casos nesse sentido. E agora eu passo a palavra um pouquinho aqui para o Ricardo, que eu não tive a noção de que eu já tinha falado mais de 40 minutos. Juro para vocês. Sem noção, sem deixar o Ricardo dar uma palavra. Não, mas que isso, na verdade, eu já tinha falado, né? Uma pessoa que é apresentadora de um programa de direito, a gente não poderia esperar coisas diferentes, né? Com certeza, muito conteúdo para passar, mas agradeço, exatamente, foram apontamentos muito importantes. E, na verdade, eu só queria até reforçar uma questão que pouco se fala, né, do nosso dia a dia, da privacidade e proteção de dados, que é sobre o canal de atendimento dos titulares de dados, né? Então, eu acho que quando a gente faz essa relação do consumidor e também da questão do titular de dados, eu acho que, na verdade, tem toda uma sinergia, claro, até porque muitas empresas de grande porte, não, acho que não só de grande, né? Acho que todos os portes, elas estão ampliando, porque a maioria das empresas possui, em algum momento, uma estrutura de atendimento ao cliente já efetivo, né? Que é o cliente que contratou algum produto ou serviço, e esses canais de atendimento estão sendo expandidos também para que façam um primeiro atendimento dos clientes, já especificamente, já muito bem formatado, já amadurecido o mercado, né, justamente pelo Código de Defesa do Consumidor, onde realmente você recebe você presta um primeiro atendimento, tem um protocolo, um registro da ocorrência, toda uma descrição do problema ou demanda desse cliente, que agora a gente amplia também para o titular de dados, então não necessariamente o primeiro atendimento precisa ser feito, toda a qualificação da demanda ser feito pelo próprio encarregado, mas ele é feito toda essa coleta de informação encarregado direcionado para o encarregado de proteção de dados, né, ou DPO, que é o que vai ser realmente a área resolvedora. Então, acho que esse ponto do canal de atendimento ao titular de dados é muito importante para que realmente as empresas percebam também. Parece que, nossa, vamos fazer alguma coisa em paralelo. Não, dá para aproveitar muito dos seus processos de atendimento e também expandir isso para os titulares de dados. É a mesma forma que nós temos estruturas de ouvidorias, denúncias, né, departamentos de ouvidorias específicos, né, que geralmente são separados da área de atendimento, mas nesse primeiro momento agora também muita gente já faz o atendimento em conjunto, mapeamento, as mesmas plataformas, a mesma sistemática, e tudo que se fala na LGPD é exatamente enquadrando ao que o Código de Defesa do Consumidor já faz, né? Logicamente que o mapeamento das demandas de LGPD, elas têm uma característica um pouco diferente, né? Porque você precisa entender o que o cliente quer, se ele quer solicitar exclusão, se ele quer informações adicionais, se ele quer qualquer tipo de outra demanda, ou uma qualidade, ou um relatório, sabe? Quero saber exatamente tudo que eu tenho, que vocês têm dos meus dados. Então, assim, é uma peculiaridade que eu acho que as empresas, e nós, como consultores da área de privacidade, precisamos sempre estar antenados, conhecendo a forma de se treinar equipes de atendimento, não colocar tudo isso única e exclusivamente na responsabilidade do encarregado de proteção de dados, até porque não tem como. Se você for analisar uma questão de uma central que tem, por exemplo, a doutora Mariane sabe exatamente porque ela trabalha no conselho de teles, né, dessas empresas de telecomunicação. Então, aquele negócio que o pessoal, quando tiver uma demanda de titular, preenche esses 5 formulários, modelos, esquece, isso não existe.
Não Isso tem foi uma como. das nossas exigências, Ricardo, Uhum. inclusive, dentro do conselho, que esse canal de atendimento, né, nas telefonias fosse facilitado, porque nós não temos apenas pessoas, vamos dizer, todos que estão utilizando a rede de telefonia, nem todos têm um celular aparelhado ou equipado para determinado canal e como conversar, né? Somente pelo aplicativo, somente, né, por esse canal dentro de um sistema digital. Uhum. Então, nós pedimos, inclusive, dentro da TIM, falando especialmente dentro da TIM, que esse canal de comunicação, inclusive dentro das regras e normas da LGPD, ele fosse facilitado e ficasse de uma forma disponível, sem que o consumidor tenha que, às vezes, ligar e passar horas e horas para, de Numa repente, hora. fazer, né, uma reclamação em relação a um dado seu que tinha, enfim, né, que houve algum acidente em relação àquele dado pessoal, ou qualquer informação que você gostaria de obter ou modificar, né? Sim. E foi atendido, tá? Dentro Ah, legal. desse canal. O que eu até conheci alguns executivos da TIM também, que realmente conversaram sobre essa questão, e realmente foi bem estruturado, até porque que eles adequaram, né? Na verdade, o primeiro nível que qualificaria, isso várias outras empresas também fizeram iguais, de forma igual, e adaptaram o primeiro nível para que tenha essa rapidez da coleta da informação e que fosse direcionado. Então, direcionado num segundo atendimento para um especialista, que seria a equipe de proteção de dados, né? Falaria a linguagem mais específica para isso. E assim como já funciona com ouvidoria. Então, teoricamente, você deveria abrir um ticket lá, ter já uma qualificação para vir mais, porque o problema de se abrir esses chamados, essas demandas de titular na central de atendimento, é exatamente você perder o tempo. Por exemplo, vários clientes nossos já receberam demandas de titular que nós sentamos e fizemos algumas análises e qualificações, e pelo nosso feeling a gente percebe, né, Mariana, que a gente já começa a falar, isso daqui não tem nada a ver. Aí você pega o telefone, o e-mail, faz uma simples busca na base, o TI te libera acesso para você ter ou então te devolve informações relacionadas àquela chave de contato, geralmente pessoal. Não achei por e-mail, não achei por telefone. Poxa, então vamos ser mais incisivos. Me passa seu CPF para a gente ver se acha. E realmente você não acha o indivíduo, o titular, dentro do seu banco de dados. E aí você tem que gerar um relatório falando que não existe esse dado. Então, isso acontece muito, porque eu recebi uma comunicação e às vezes nem é da empresa, é um parceiro que ele está tentando vender algum produto ou serviço que ele revende. Né? Então, isso tem muito, empresas que têm representação, distribuição, distribuidoras principalmente. Então, acontece essas questões e, logicamente, a gente tem que estar sempre bem antenado, porque quando a gente fala em 5, 10 demandas no mês, uma forma de se gerenciar. Né? Quando nós falamos em grandes escalas, então, assim, por exemplo, eu tenho só de e-mails que caem sob solicitação de privacidade, parece meio surreal, mas você tem lá 500 demandas por dia. Então, assim, é por isso que eu sempre falei para o pessoal, eu falei, pessoal, não, mas tem esses 5 formulários, tem isso daqui que você tem que fazer esse relatório, tem que fazer esse documento. Esquece, meu amigo, você vai fazer de 500. Existe uma tecnologia já embarcada, já tecnologia desenvolvida, e não é novidade da LGPD, isso já vem de multinacionais, já vem da GDPR, já vem empresas dos Estados Unidos. O tema privacidade e proteção de dados é novidade no Brasil, mas isso aqui, lá fora, as empresas multinacionais já trazem toda essa estrutura, isso já é tratado há mais de 15 anos. Então, assim, são coisas que realmente nós estamos engatinhando aqui nessa parte, empresas de pequeno, médio e grande porte, tirando algumas questões que são multinacionais. As multinacionais já têm essa visão, já tem o compliance que vem lá de fora,
você tem que cumprir. Se você vender um software, uma solução de atendimento, você já tem que ter todo o arcabouço, todos os recursos, e aí você sabe que é exatamente por causa disso. Então, é mais nessa questão desses cuidados que eu acho que são temas bacanas que a gente pode explorar e aprofundar, que eu gosto dessas discussões mais diferentes, assim, em termos de questões que são extremamente técnico-jurídicas, envolve essas questões técnicas e questões legais de forma operacional, de forma que no dia a dia, na prática, tem muita coisa que é burocrática, mas na operação não funciona, se você não sistematizar, porque quando você coloca a quantidade, então, assim, vamos falar que hoje ainda a LGPD está como o carro a álcool, ainda está esquentando, ainda não abriu todos os titulares ainda não começaram a exigir seus direitos. Imagina quando começarem e aí associar também com as demandas de consumidor, tudo vai se somando, demandas de denúncia, ouvidoria e outras regulamentações que têm direcionadas a isso, logicamente que as coisas vão crescer muito mais, aí vão ser meio que linha de produção de demandas de titular, né? Então, exatamente, caiu aqui, hoje já tem muita gente que faz isso, cai aqui, tem que qualificar, tem algumas perguntas padrões, direciona para uma equipe. Não foi, manda para outra de quarentena, pede mais informações. O cliente, o titular está sendo atendido ou não? Ele está sendo atendido dentro de um fluxo já pré-definido. Então, eu acho que isso é um desafio também para nós advogados, até para garantir realmente toda essa tratativa, né, dos titulares, e diante de tudo que você falou, toda essa sinergia do Código de Defesa do Consumidor e LGPD, acho que a melhor forma é nós pegarmos todas as solicitações de LGPD e utilizar já o que já está sendo feito há 30 anos pelo Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Porque a NPD ainda está regulamentando algumas questões. Em contrapartida, nós já temos outras legislações que já estão muito mais consolidadas e funcionam. Né? A NPD ainda está atuando ainda de forma pedagógica, vamos dizer assim, né? Embora já tenha regulamento sobre vários assuntos, Sim. várias questões, mas ainda não é um órgão que, assim, né? Embora já tenha as sanções já, né, estão aí em vigência desde agosto do ano passado, porém a gente ainda realmente tem muito ainda que caminhar. E não foi diferente com o Código de Defesa do Consumidor, Sim. porque quando começou, há 31 anos atrás, nós tínhamos resistência, né, dos comerciantes, dos fornecedores, das empresas, dizendo: esse código veio para acabar com o meu negócio. Assim como muitos já ouvi dizer, até faço um reels aqui no meu Instagram, falando: gente, quem nunca ouviu dizer isso? Então, a gente sabe que a LGPD ela não veio impedir o tratamento, né, dos dados, a comunicação, esse compartilhamento, mas veio trazer regras. E é isso que a gente precisava, porque até então as empresas é quem tinham poder sobre os nossos dados. E aí a LGPD veio para virar esse jogo e dizer: não, titular, é você quem é, né, o dono do seu dado e decide o que pode ser feito ou não com ele. Muito embora nós temos questões, como eu disse, né, obrigações legais a serem tratadas com os dados pessoais, nesse cenário todo, né, dentro das relações consumeristas, mas nós temos agora a certeza que nós temos um código que nos garante esse controle sobre os nossos dados. Esse é o mais importante. Sim, não, com certeza. Acho que esse é o caminho. Como um bebezinho que nasceu, ele está aprendendo, está andando, engatinhando, andando, e logicamente vai começar a ter a sua caminhada aí, vai ter seus tropeços, né? Como qualquer legislação, mas estamos aqui discutindo exatamente o futuro da privacidade e também no Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que temos várias temáticas, né, aí a explorar, caso alguém aqui esteja presente e queira fazer alguma colocação e até colocar algum tipo de sugestão, até porque nós não somos os donos da verdade, né? Estamos aprendendo também, como todos vocês. Então, estamos abertos aí, né, Mariana? Se quiser alguém fazer alguma colocação, quiser
colocar exatamente algum ponto de vista e também alguma solicitação. Poxa, nos próximos eventos aqui dessa semana, quero visualizar alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui, ó. O que pensam sobre o dano moral com o LGPD? Elizabeth, eu vou fazer dar uma opinião minha aqui, Ricardo, e fique à vontade para a sua. Uhum. Dano moral, Elizabeth, a gente sabe, nós, né, como eu digo aqui, né, porque estamos aqui dentro de um cenário que tem vários profissionais. Nós podemos ter profissional aqui da tecnologia da informação, advogados, né, administradores, enfim, estudantes. É um cenário bem diversificado. Mas quem atua todos os dias no judiciário, e eu ainda, infelizmente, atuo com advocacia contenciosa, a gente sabe o quanto é difícil um dano moral, principalmente quando a gente tem um cenário novo, né? Quando a gente tem questões, como eu até comecei a falar, mas quando a gente entra no assunto, você não consegue nem terminar. Como que você prova aonde você deixou o seu dado pessoal? Quantas lojas você já esteve que deixou o seu dado pessoal? Então, aquele caso da Cyrela, que foi um dos primeiros casos na justiça envolvendo consumidor com a LGPD, que teve a condenação em dano moral e uma multa arbitrada para a construtora, quando aparecesse, assim que o consumidor comunicasse, cada pessoa que estava ligando para ele, oferecendo serviço, por conta de um contrato que ele fez com a construtora na compra de um apartamento. Então, ligou gesseiro, ligou profissional de móveis planejados, ligou eletricista, ligou todo mundo. E teve essa condenação com multa, inclusive. Nós estamos num cenário que tivemos a reversão, um recurso que entrou, nós tivemos a reversão aí dessa condenação. Não sei se você soube, Ricardo, sobre isso. Para nós não é bom, porque eu acho que descredibiliza a lei que está iniciando. E eu acho que não é condenar por condenar, ou sem nenhuma prova, ou porque não sabia. Mas se nós temos a rastreabilidade de que ele somente poderia receber contato de um gesseiro, porque deixou o contato na construtora através de um apartamento que comprou, ele não deixou em nenhum outro lugar, quem tem que fazer essa prova é a empresa. Uhum. O consumidor não tem condições de informar ao juiz onde ele deixou esse dado pessoal e de onde está vindo esse vazamento. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência que quando você fala em justiça, e aí muitos clientes querem a garantia, querem a certeza que você causa ganha, doutora? Essa pergunta mata a gente, né? Mais fácil, né? Causa ganha, doutor? Eu tenho certeza que é causa ganha, porque não tem lógica. Olha, não existe causa ganha na justiça. Não. Causa ganha é que eu trabalharei por você, né, 100% com a minha técnica, né, fazendo tudo que é a minha obrigação de meio aqui enquanto advogada, mas quem vai decidir é o juiz. Então, não tem causa ganha, né, quando você, mesmo que você tenha o melhor direito, quer dizer, a maior violação do seu direito. Não existe a gente, né, confirmar isso para o cliente, porque nós temos aí ainda um judiciário tímido em condenações, porque eu costumo dizer, né, estou aí na área de telefonia, LGPD e consumidor na veia sempre, né? A gente sabe que uma condenação de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 que seja, para uma telefonia, é cócegas. Aquilo dali já está previsto dentro do já está no budget, né? Do ano inteiro, já está previsto. Aí foi o que eu disse, né? Num cenário de 100 consumidores que tiveram seus dados violados, apenas 5 vão entrar.
E isso é ruim, porque a gente não monta uma estatística, e assim, por mais que o judiciário fala, está abarrotado aqui de ações de indenização contra a telefonia, e isso daqui não está correto, eu acho que a gente, né, precisava de mais provas para condenar. Nós sabemos que dentro do direito, sem provas, a gente realmente não consegue, né, ter um êxito lá na frente. Nós precisamos de muitas provas. Então, eu sempre, quando atendo um cliente, um consumidor, seja ele, eu falo, olha, além de advogada, né, na área de defesa do consumidor, eu te ensino a ser consumidor. Faz provas, printa a tela, grava a ligação. Então, você precisa de todo esse cenário para que você vá até a justiça e tenha assim, condições de ter lá na frente um cenário favorável para você, um resultado mais favorável, né? Não é fácil, mas o dano moral na LGPD a gente já tem visto, sim, condenações, principalmente das empresas, né, grandes e que são obrigadas aí a comunicar. E o dano moral, ele só realmente vai acontecer se houver uma violação ali, né, da sua honra, da sua imagem. Eu, particularmente, digo, se já houve a violação, para mim já é um dano, e é o dano in re ipsa que a gente, né, normalmente fala. Para mim, funcionaria assim, mas não é bem assim que a gente vê. Quem é operador do direito está entendendo o que eu estou dizendo, que seria um dano puro, simplesmente por ter violado ali os seus dados pessoais, né? Ter usado ele de forma indevida, ter passado ele de forma indevida. Não é fácil, foi a Elizabeth, né, que perguntou. Obrigada pela pergunta, Elizabeth. Exatamente, é o que você falou, pela subjetividade também, e a forma como você tem que comprovar, e realmente foi o que a Elizabeth colocou. Infelizmente, o judiciário está fazendo o papel deles, né, acabam sendo imparciais ao extremo, não tem nada que defina objetivamente e que impute essas penalidades, até porque a LGPD ela não e não elenca quais são as situações que prejudicam o titular, é muito superficial. Então, assim, no caso da Cyrela, vamos pegar o primeiro caso e o mais emblemático aí que todo mundo conhece, assim como tem outras empresas. Isso é uma prática muito comum no mercado imobiliário. Né? Então, assim, parou de acontecer? Não, acontece muito. Né? Então, assim, os meus clientes do imobiliário que não me escutem, mas infelizmente é uma realidade e que não acabou. É uma culpa do próprio pessoal da área comercial, da área de marketing, que de forma indiscriminada entra em contato com as pessoas sem respeitar e passa essa base para outros corretores que são autônomos e passa para uma house, e passa para uma imobiliária, e aí fica aquele descontrole e que depois, quando vendem um imóvel, infelizmente, recebe um monte de chamado, que é muito parecido com aquele negócio de concessão de aposentadoria. É só você pegar a aposentadoria, na semana que vem começa um monte de gente te ligar para vender crédito consignado no setor público, acontece isso, né? Então, assim, não vai, acontece também no mercado, no setor privado. Então, assim, e aí você pega uma empresa como a Cyrela, que tem um VGV de aproximadamente 3 bilhões no ano, que é o valor geral de venda, fatura 3 bilhões. Aí você atribui uma multa de 10 mil reais. Cócegas, né? Então assim, mas pegou 5 pessoas, 50 mil reais. Desculpa, assim, não vai, assim, não mudou nada, não vai mudar nada. Então, assim, eu acho que a NPD, logicamente, que vai intervir nessas questões de fiscalização, aplicar multas, e realmente a gigante da tecnologia, o Facebook, só deu uma segurada no uso indiscriminado de informações pessoais, e até era um absurdo. Então, se a gente for pensar o que o Facebook, o Google já fizeram conosco aqui como usuários, faturaram bilhões e bilhões, aí tomaram uma multa de 500 milhões de dólares, né, libras esterlinas, aí você fala, nossa, 500. Os caras faturaram quase, num ano, quase
200 bilhões. 500 milhões não é nada. Então, assim, são cifras astronômicas, e mesmo assim os caras deram uma segurada. Então, se a gente for pegar por analogia essas questões internamente, logicamente que o dano moral ele vai ser muito mais fácil de ser comprovado a partir do momento que você tenha um rol de atitude já, que isso a gente já tem como saber tudo que é feito. São ligações, por exemplo, você pega não vou nem falar o nome de uma empresa de celular, né, uma empresa de telefonia, que ele pega uma base, manda para todos os seus parceiros e ficam eles querendo vender planos e upgrade. Pô, tem cara que eu já tenho o plano daquela tele, os caras me ligam para vender plano. Eu falo assim, gente, mas eu já sou cliente. Então, assim, é uma falta de comunicação, é uma venda indiscriminada. Então, assim, infelizmente, nós precisamos ser mais incisivos, lutar para que as coisas mudem, não importa se você defende titulares ou se você defende empresas. Eu acho que, acima de tudo, preza a execução das leis e defender os titulares, que são, como você falou, na relação consumerista, somos o elo mais fraco. Né? Então, eu acho que é exatamente nesse sentido que a gente precisa realmente exigir os direitos e que as coisas sejam muito mais incisivas. O Código de Defesa do Consumidor só começou a ser efetivo quando as multas vieram. Né? Eu sei, eu peguei uma vez uma ouvidoria e denúncia de uma instituição financeira que toda semana tinha 2, 3 notificações de multas pelo Bacen. Cada uma dava 60 mil reais. Somando 3 a 4 por semana, você sabia o valor que um banco não grande, mas de médio porte, que era um cliente nosso até hoje, e recebia. E depois que entrou um compliance, uma sistematização, automação, toda uma metodologia, uma conscientização, investigações internas, parou. Então, assim, raramente receber uma multa. Então, isso faz os caras se mexerem, porque, poxa, esse mês aqui, gastamos quase 600 mil reais só de multa. Para um banco é muito? Mas não sei. Mas, assim, você pode direcionar 20% desse valor e fazer 120 mil reais, reestruturar toda o canal de atendimento, um canal de relacionamento com clientes e evitar todos esses transtornos. É só assim que o Brasil funciona. Não tem outra. Se tiver algum colega que tem uma forma diferente, por favor, se manifeste. Mas é que eu falo que é assim que funciona, não adianta ficar falando bonito, nossa, que não sei o quê. É assim. A realidade nossa, estamos aqui trabalhando, investindo o nosso tempo para mudar isso. Então, eu não quero uma LGPD meia boca. Né? Eu quero uma aplicação que seja muito efetiva e que faça sentido. Eu acho que tudo que eu dedico a minha vida para esse tipo de mercado, assim como vocês. Então, se a gente não for inconformado, a gente não muda o mundo, não mudamos o nosso mundo, o mundo dos nossos filhos. E é isso. Né, Mari? É isso, e acho que uma das palavras de ordem, tanto para a LGPD quanto para o CDC, é transparência, Ricardo. Exato. Transparência em todas as relações, eu acho que é isso que essas leis estão cobrando, né, dos fornecedores, que sejam transparentes conosco, né, quando oferecer um produto, né, um fabricante, que realmente a gente tem essas informações a nosso favor. E eu até, assim, até um pouco falando em relação a todo esse cenário, a LGPD, nós ainda estamos num momento ainda de aculturamento em relação à proteção e à importância dos nossos dados pessoais em todo esse cenário digital que estamos vivendo agora, né? Não seria, como eu disse no início aqui, somente no meio digital. A gente chama atenção em treinamentos, né, em orientações que nós passamos aos clientes, aqueles lepost-it que você deixa pregado no seu computador, alguma informação importante na sua mesa, compartilhamento de impressoras, né, e você ter, às vezes, acesso a informações que não deveriam. Então, assim, a empresa e o próprio
o próprio funcionário, o próprio consumidor, o próprio cidadão, eu acho que eu consegui falar de todos aí, precisam ter esta consciência de que passar uma informação para frente relacionada a algum dado pessoal que possa te identificar, ela tem que ser tratada com regras, e que é isso que a LGPD veio fazer, trazer essas regras da forma como deve ser tratado. A LGPD, ela não é, vamos dizer assim, que não é um projeto que tem começo, meio e fim, mas ela é simplesmente assim uma forma de você, uma nova forma de você ver a continuidade do seu negócio de forma mais transparente. E nós tivemos aqui uma palestra excelente da Camila, falando exatamente sobre o compliance na área trabalhista. Então, existem tantas observações a serem feitas em relação a consumidor, a você como cidadão, como consumidor, como titular de dados, que o máximo que nós podemos fazer é que cada um aqui que seja profissional dessa área consiga passar um pouquinho disso que aprendeu ou do que já sabe para frente. É o que nós podemos fazer para poder melhorar um pouco do que nós estamos vendo hoje, esse cenário muitas vezes assim de muita vulnerabilidade, né? Seria isso. Mas ainda Exato. assim, se fosse para falar, vamos deixar uma dica aqui, Mariane, uma dica final, eu falaria que o melhor atendimento é quando você não precisa dele. Porque se está tudo certo e você não precisa falar com o operador, você não precisa conversar, né, com aquele atendente, isso sim é um bom atendimento. É quando você não precisa do atendimento, está tudo redondinho ali na tela, está tudo redondinho para você que é consumidor, para você que é titular de dados, né? E repetindo o que eu falei, né, agradecer todos vocês que, né, prestaram tanta atenção aqui na nossa fala. É justamente isso que é o meu recado. A primeira e melhor defesa é sempre a informação. A gente não deixa de reprisar isso em todos as minhas falas. A minha última fala é sempre essa, porque eu acho que é assim que a gente muda o mundo. O Ricardo disse muito bem, que tem a questão de você ser inconformada. Então, quando você não está de acordo com alguma coisa, tente mudar, mas tente mudar com informação, e é isso que leva a gente para frente. E seria isso, assim, um pouco fazer uma visão aí holística de tudo que nós falamos, Ricardo. Exatamente. Não, maravilha, acho que é isso, chegamos aí ao final. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Ou até deixando o pessoal que quiser mandar algum tipo de sugestão, informação, solicitação, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Porque aí vocês podem mandar, eu respondo assim que possível, tá? Pode mandar solicitação de material, aí depois, mesmo assim, a gente vai deixar isso num drive, que depois a gente passa para o pessoal que se inscreveu aqui, a gente deixa um link para baixar o material, ou a gente coloca no nosso site, né? Lá tem do site da Cogni Academy, que eu vou passar para vocês depois, e aí a gente vai tentando ajudar da melhor maneira possível, tá? E trazendo informação, e amanhã tem mais a partir das 10 aí, acho que está lá nossa listagem. Chega essa hora, minha cabeça já começa a falhar aqui. Mas. Amanhã, às 10 horas, Ricardo, deixa eu ver quem é aqui, só um minutinho, já olho para você aqui, ó. Amanhã o Compliance e a LGPD diante dos cibercrimes, com Luiz Augusto Durso, às 10 horas. Verdade, com o Luiz Augusto Durso, filho do nosso saudoso presidente Durso da OAB, é um especialista aí do segmento de cybercrimes. Com certeza vai ser um papo bem legal, interessante, onde a gente vai abordar toda a questão realmente
que é os principais crimes, algumas formas de nós nos precavermos, e também tem algumas formas também que a gente pode pensar no compliance criminal, né? Já é uma nova vertente aqui que a gente joga para uma nova demanda, uma forma nova da gente desenhar isso daí. Então, esperamos vocês aí que puderem participar amanhã às 10, e vai ser bem legal. Com certeza temos bastante coisa aqui. Eu vou até parar aqui a gravação. Tá bom, pessoal? Mas estamos aí